De abrirmos a palavra de Deus e devocionalmente pensarmos sobre o tema família edificada sobre a rocha. Tem uma canção que fala sobre família, né? Que fala que a nossa casa precisa ser uma casa de bênção. Uma casa de bênção. Não é fácil, não. Mas vamos cantar esse louvor? Casa de Bênção é uma canção Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca
mais a casa que um dia te receber. Nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Na verdade, quando você estiver cantando essa canção, lembra de que quando o Espírito Santo habita, ele não sai mais nem dentro da sua vida. Mas o que acontece é que a palavra de Deus diz que ele se entristece. Então, você pode ter na sua casa, habitando na sua vida, ele não habita, só que ele não habita na casa ambiente, mas na vida do crente. Tá? O habitat do Espírito Santo é a vida do crente, com o selo do Espírito na conversão. Mas acontece que essa casa, que somos nós, casa de Deus, muitas vezes entristecemos esse Espírito Santo com nossas atitudes, com nossos pecados, de modo que ele se entristece, mas ele não deixa de habitar em você, mas ele se entristece. E quando ele já sabe que você não quer mudar, ele resolve de outro jeito. Ele resolve de algum jeito. Mas ele não vai deixar seu filho sem disciplina. Ele vai corrigir cedo ou tarde. Mas isso é a critério do Senhor. Queridos, o nosso texto que nós lemos, eu queria convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em Mateus 7. Será o nosso texto base, nosso texto áureo, texto-chave. E mantenha a sua Bíblia aberta neste texto, Mateus capítulo 7. A partir do verso 24, iremos ler mais uma vez até o verso 27. É um texto importante. É um texto que trata, na verdade, o final do Sermão do Monte. Jesus pregou nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, aquela mensagem para uma multidão de pessoas no monte. E aí, ele conclui essa mensagem trazendo uma parábola, uma ilustração, para dizer, ensinar acerca de todo o seu ensinamento. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, se você ouviu as minhas palavras, se você ouve a minha pregação, mas não pratica, você é semelhante a alguma coisa. Então, ele conclui o Sermão do Monte, após pregar a maior pregação escrita, revelada aqui no Novo Testamento, em Mateus, está nesse texto aqui. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Agora estamos no final, na conclusão e na aplicação em forma de uma parábola, chamando aquela multidão à responsabilidade. Não serem apenas ouvintes, mas praticantes operosos da palavra. E assim diz o texto sagrado: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras? Capítulo 5, 6 e 7. E as pratica, obedece, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de algumas cenas, de alguns momentos, que eu queria começar mostrando a você. Já citei aqui, mas eu não mostrei. Essa Bíblia aqui, Bíblia Shedd. O Dr. Russell Philip Shedd, ele não escreveu esta Bíblia, escreveu os comentários dele nesta Bíblia. Então, em certa ocasião, eu estava em uma conferência com o Dr. Russell Shedd, e ali, naquele dia, havia muitas Bíblias Shedd para serem vendidas. E eu comprei uma para mim. Mas eu notei também que, ao término daquele dia, daquela conferência, ele estava ali, um senhor já de idade, já certa idade, Dr. Shedd, conhecido como Dr. Shedd, é o pastor Russell Shedd.
Ele estava ali sentado, tranquilo, e as pessoas compraram a Bíblia que ele havia feito os comentários, pedindo para que pudesse dar um autógrafo dele. Ora, quem não queria o autógrafo do próprio comentarista? Eu fiquei curioso, olhando aquela cena, eu vou também. Porque já que todo mundo está indo, pegar a assinatura dele, que ele foi o que fez esse trabalho muito bem feito, de comentar essa Bíblia todinha, eu quero também a assinatura dele na capa da minha, na primeira página da minha. E eu fui lá e disse, pastor, o senhor pode também autografar a minha Bíblia? Ah, com muito prazer. Como é seu nome, pastor? Porque era um encontro de pastores. Como é seu nome, pastor? Aí eu disse, pastor Valmir. Aí ele, com W ou com V? Eu disse, com W. Aí ele pegou a minha Bíblia e falou, está aqui escrito, estou lendo agora, tá? Para o pastor Valmir, com gratidão. Russell Philip Shedd, aqui a assinatura dele. Aí ele escreveu um versículo para mim, Colossenses 3:16. Pode abrir com você? Colossenses 3:16. Olha o versículo que ele me deu, só isso. Só um. Me deu um. Olha o que ele me disse. Colossenses 3:16. Eu vou pedir para o Edson ler para mim Colossenses 3:16. Obrigado. Mais uma vez vou ler. Eu vou ler agora. Habite pobremente em vós, ricamente em vós. Como é que essa palavra pode habitar ricamente se eu não leio, se eu não estudo, se eu não leio um livro a respeito, se eu não venho à escola dominical? Vai habitar pobremente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, quer dizer, ensino. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como é que eu vou instruir alguém? Como é que eu vou aconselhar alguém sem palavra? Não posso. Em toda a sabedoria. De onde vem a sabedoria? De Deus, da sua palavra. Mas tem um motivo de louvor. Ainda assim, louvando a Deus com tudo isso, com salmos, palavra, louvar com salmos, e hinos e cânticos espirituais. Os cânticos espirituais são aqueles cânticos que o Senhor, na época, ele dava a uma pessoa que, enquanto eles estavam pregando, eles estavam ensinando isso no Novo Testamento, com gratidão em vosso coração. Ou seja, fazendo tudo isso com gratidão. Acontece que muitos crentes teimosos, corações duros, não aprenderam isso. Não aprenderam ainda. E se eu não cuidar, e se você não cuidar, seremos tão duros quanto tantos outros têm sido hoje. De que maneira? Eu vou explicar a você. A grande questão está em que as pessoas tomaram a decisão equivocada, pecaminosa até eu diria, de não ler a Bíblia. Ah, eu não gosto. Dá sono, e dá mesmo. Pensa no negócio que dá sono ler a Bíblia. Por que o outro livro não dá? Né? Curioso isso. É porque tem alguns aspectos, o tamanho da letra, o horário, a luz, etc. e tal. Mas geralmente é porque o nosso coração é tão duro que ele se cansa rapidamente com as Escrituras. A não ser que eu, antes de ler a Bíblia, eu oro, Senhor, dá-me uma concentração, uma alegria, para que esta palavra não me canse nesta hora que eu vou reservá-la, para a leitura, para a meditação. Porque senão, gente, você não vai ler, nem eu também. E vai faltar em mim sabedoria. Sabedoria para quê? Para tomar decisões. Você já viu crentes tomando decisões erradas? A coisa mais fácil do mundo, ele ter sido errado. Onde faltou sabedoria? Porque ele não aplicou a palavra, ele apenas leu um dia, conhece. Não, pastor, isso é exagero. Tem exceção. Toda regra tem exceção. A Bíblia não tem exceção. Ou é, ou não é.
Mas muitos crentes têm colocado algumas exceções. Não tem. Isso me faz recordar também de algumas histórias que eu vivo e que eu vivi. Todos vocês sabem que eu sou professor do Estado. Pela manhã, eu dou aulas na Zona Norte, numa escola. Eu gosto muito de dar aulas ali, tá? Passei 5 anos na prefeitura dando aulas, pedi licença, já informei isso à igreja. E não sei se eu volto para lá. Talvez não. Mas o que me chama a atenção é porque o professor, ele tem a missão de, além de dar aulas, tem os dias de avaliação. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto, e recuperação, né? Mas aí, eu elaborei uma atividade avaliativa que fazia parte do primeiro bimestre. E eu coloquei o seguinte, era uma aula de ensino religioso, porque eu dou aula de português, matemática, história, geografia, ciências, artes, ensino religioso e educação física. Então, agora eu sou professor de educação física. Eu não tenho muito perfil, mas eu dou aulas de educação física também, tá? Então, pode me chamar de professor de educação física também, que eu vou me sentir honrado. Agora, é curioso também notar que nessa avaliação eu elaborei a primeira questão dizendo o seguinte, vou ler para vocês aqui essa questão, só não posso falar o nome do aluno, tá? Mas eu vou ler a questão e as palavras que eu tirei a foto, falei com o pai dele. Diz assim, neste primeiro bimestre, durante as aulas de ensino religioso, estudamos alguns valores, tais como obediência aos pais, perdão, amor ao próximo, gratidão e sinceridade. Os valores atuam como princípios que aprimoram o comportamento humano e suas relações entre indivíduos. Aí eu pergunto, a questão é, escolha um desses valores e escreva um texto expressando suas reflexões e pensamentos a respeito. 6 linhas no mínimo. Aí entreguei, essa era a primeira questão da prova. Fácil demais, não? Mas eu aplico também com versículos bíblicos. Mas aí ele escreveu para mim. Eu recebi as provas e fui ler a resposta de um aluno. Ele escreveu assim, às vezes eu obedeço meu pai. E falando sobre obediência aos pais. Ele escolheu o tema, o valor obediência aos pais. Às vezes eu obedeço meu pai desde que eu era pequeno. Meu pai cuida de mim. E minha mãe me abandonou. Mas ela fala comigo pelo WhatsApp. Percebeu a diferença? Esse aluno, quando eu recebi este aluno no ano passado, o pai dele disse, meu filho vai dizer que ele foi abandonado. E realmente ele disse, minha mãe me abandonou. Quando eu era pequeno, garoto, menor, né? A mãe saiu de casa por questões do casamento, família, marido e mulher, ela decidiu sair de casa e foi embora. Então, o conceito que ele guarda da mãe é, minha mãe me abandonou. E este ano, já sabedor dessa realidade, eu comecei a trabalhar na sala acerca do perdão também. E aí eu disse, você tem que perdoar seu pai, você tem que perdoar sua mãe, né? Já sabendo da história, que eu falei com o pai dele, eu disse, eu vou aplicar isso aí para ajudar o garotão, né? E aí eles, quando a mãe dele ligava, o pai dizia assim, sua mãe quer falar com você, eu não quero falar com ela. Ela me abandonou. E ele não atendia. Depois que a gente foi ajudando, eu fui conversando com ele, ele passou a atender a mãe. Tempos depois eu disse, me dê o telefone da sua mãe, eu quero falar com ela. Peguei o telefone da mãe, liguei para a mãe, conversamos, ela me explicou um pouco da realidade, eu dei alguns conselhos e eles têm melhorado a sua relação, mas ainda continuam separados. Mas eu falei assim, a sua mãe não abandonou você, o casamento não deu certo e você, de tabela,
Ela saiu de casa, obviamente você que ficou com seu pai não acompanhou. Mas não foi um abandono direto. Expliquei a ele entendeu um pouco mais. E hoje, pela graça de Deus, ele fala com a mãe. E no Dia das Mães, eu preparei uma atividade, eu e a Lúcia, né, que era um cartão muito bonito, com chocolate e tal, para ele presentear a mãe. E assim ele escreveu um cartão, mas aí eu não tirei a foto para trazer depois. Eu esqueci de tirar a foto, falando com o pai para publicar, assim, falar alguém, né? Mas ele escreveu a mãe e guardou para a mãe. Embora a mãe mora em outro bairro bem distante. O que eu quero dizer com isso, gente, na verdade, é que o casamento, a base do casamento, a base da família deve estar na palavra de Deus. Quando Jesus falou à multidão ali no Sermão do Monte, ele estava dizendo assim: se você ouve esta palavra, se você não a pratica, você é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre areia, sobre as dunas de Genipabu. E veio a chuva, transbordaram os rios, vieram os ventos, tal, deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, sendo grande a ruína. Se a casa do crente, se a minha vida pessoal, que eu sou a casa de habitação do Espírito, não for firmada no ensinamento, ela vai ruir. É só uma questão de tempo. Quando eu falo ruir, eu falo primeiramente falando a você como casa, habitação do Espírito Santo. Se você começa a ler a palavra, ouvir a pregação e não obedecer à pregação, à palavra, o que ensino, à leitura, ao estudo, é só uma questão de tempo e você vai ruir. Sua casa vai cair. Não vai se manter de pé. Por que isso? Porque falta o alicerce. Qual é o alicerce? A palavra de Deus, o seu ensino e o próprio Senhor Jesus, porque ele disse a Pedro: Pedro, você é uma pequena pedra, um pedregulho, uma rocha pequenininha, mas eu sou a rocha. E sobre mim, eu edificarei a minha igreja. Então você precisa de Jesus, que é a rocha, a pedra angular, e da palavra da sua revelação, as escrituras sagradas, se você quiser habitar bem e ter uma casa fortalecida sobre a rocha. Eu não sei qual é o interior daqui do Rio Grande do Norte, que eu passei uma vez, se alguém lembrar, me diz, que alguém construiu uma casa sobre uma rocha. Onde é isso aqui? Alguém lembra? Você viaja muito pelo interior aqui? É na BR mesmo. Eu achei muito curioso. Qual é o interior? Eu estava viajando e vi uma casa sobre uma rocha. Não precisou de alicerce. Onde é esse interior? Quem lembra? Hã? E eu me lembro mais. Eu estava indo para lá, não sei para onde. Certo, São Bento? Tem uma, tem outra em algum outro lugar? Era na BR mesmo. Eu passava e via aquela casa sobre a rocha. Bom, eu não me lembro mais, porque faz muito tempo, e eu fiquei olhando para aquela casa. Pronto, está aí uma casa de ficar sobre a rocha. Agora, aí realmente é uma casa de cimento, tijolos e telhas, edificada sobre a rocha. Mas a casa que Jesus Cristo se refere aqui é a própria vida, é o crente que ouve, a multidão, que se Cristo não estiver a sua base, o seu alicerce, é só uma questão de tempo e você vai ruir. Mas, pastor, eu já tenho 20 anos de crente, amém. Já li a Bíblia toda, várias vezes, amém também. Mas não é só ler e estudar, é colocar em prática. Porque quem coloca a palavra de Deus em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando então ele ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor, olha, vem a chuva forte, os rios transbordam, sopram os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa e ela não cai, porque ela fora edificada sobre a rocha. Eu pergunto a você, você é um crente que ouve a palavra e obedece? Ou você é um crente que ouve, mas não obedece? Eu vou dar a você uma revelação bíblica. Bíblica, você vai ruir.
Não estou inventando nada aqui. Eu estou dizendo o que o texto está falando. Se você acha que você pode ser esse crente, mais ou menos, na linguagem popular, crente meia boca, você vai ruir. É uma questão de tempo. Seu casamento pode ruir. Você pode cair em pecado de adultério, seja homem ou seja mulher. Se você é jovem, pode cair na promiscuidade, não importa seja rapaz ou moça. É só uma questão de tempo. Quem não coloca em prática a palavra, o vento vai bater. Aí já vem a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. João fala isso. Pô, derrubou, caiu. Não importa quanto tempo você tenha de vida cristã, vai ruir. Me lembro de um casamento. Eu não estava presente nesse casamento, mas foi um casamento de um rapaz que eu conhecia há um bom tempo, desde criança. Ele era de uma outra igreja, mas eu o conheci desde pequeno. Esse rapaz cresceu, noivou e casou. Eu não fui ao casamento dele, eu nem sei por que razão, nem eu nem a Lúcia, obviamente, mas eu soube que o casamento havia sido um casamento de princesa. Um casamento muito bonito. Um casamento com bela filmagem, as rosas todas naturais, um banquete lindo, a recepção de primeiro nível, gente chique, gente de nível alto, casamento de princesa. Eu perdi esse casamento, mas ao término do casamento, depois das festividades cerimoniais e tudo, no dia seguinte, eles tinham uma viagem marcada para a Europa, viajaram à Europa. E aquele casal bonito, novo, crentes, aliás, os dois estavam dentro da igreja, né? Viajaram, foram para a lua de mel, na Europa. Coisa chique, né? Eu nunca cheguei à Europa. Mas esse casal muito novo estava ali. No primeiro dia, quando chegaram no hotel, não sei qual foi, se era Portugal, Espanha, não sei lá. Era um negócio, uma viagem poderosa. No primeiro dia, o noivo achou estranho, a noiva não, agora a esposa, né? A esposa, recém-casados, a atitude daquela moça. Ela estava direto no celular. Ora, está em lua de mel, falando com quem no celular? Quando ela ia saía ou voltava, porque estavam viajando e tal, daí ela pegava o celular e ficava, o que ela quer? E ele não podia, quando ele estava perto, ela não tocava no celular. Quando ele estava um pouco distante, eu ia tomar banho, ele achou estranho, disse, bom, tem alguma coisa estranha, eu vou saber o que é isso. Curiosamente, ela não deixou o celular, não deixava o celular fácil, já é uma desconfiança. Celular com senha é outra desconfiança, mas eu não sei para que celular com senha. Ora, é marido e mulher, por que está sem celular? Para ele não ver. E é. O meu celular não tem senha, eu deixo ele ali, pode olhar meu celular, qualquer um. Não tem nada errado aqui não. Se tem alguma coisa errada, pode me corrigir. Nunca botei senha em celular. Eu casei com a Lúcia. E deixo até ali, esqueço ali em cima do canto. Não precisa disso. Então, o que ocorre é que ela deixou o celular, esqueceu de tirar a senha. Aí ele pegou o celular, começou a ler os textos. A comunicação era com outro rapaz no Brasil, que tinha um caso com ele, antes de se casar com ele na igreja evangélica. Ele não sabia de nada. Ele falou assim, quem é esse rapaz? E as palavras não eram, oi, tudo bem? Eram palavras poderosas, né, de pecado. Ele disse, olha, o nosso casamento acabou agora, será anulado quando chegarmos ao Brasil, vamos voltar ao Brasil, e ali nosso casamento acabou. Não, mas acabou aqui. Nem começamos, já terminou, na lua de mel. Chegaram ao Brasil, o casamento foi anulado, tal, aí acabou.
E ele teve um prejuízo muito grande, porque ele havia comprado um apartamento, mobiliado apartamento. Ele disse, olha, eu não quero é nada. É seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Eu vou encontrar uma mulher para casar. Passaram-se os anos, ficou sem mulher, sem namorada, até que encontrou uma outra namorada numa outra igreja. Essa aí era crente. Porque ninguém vê coração. Ninguém vê coração. Está na igreja, bonitinho, bonitinha. Eita, crente bonito, né? Eita, irmã bonita. Cuidado. Pode ser um grande perigo, um grande problema. O que aconteceu? Esse rapaz encontrou essa moça. E ao encontrar essa moça, namorar, eu conheci também essa outra. Mas também não fui ao casamento, outro casamento de princesa, né? Viajar, não sei para onde mais, eu nem sei. Outros países aí. Eu acho que foi Europa também, nem sei, mas ou foi Canadá, não sei. Vou chutar errado, não. Aí, outro apartamento bonito, mobiliado, muito mais bonito. Eu só vi as fotos. Olha, um apartamento, que negócio chique. Estão bem casados, felizes para sempre. Amém? Qual foi o problema? E qual é o problema que pode ocorrer? É que muitas vezes nós não olhamos para a palavra como um alicerce, como uma base, como um fundamento. E nós estamos construindo aqui o templo da Igreja Batista Quiná, está ali, você não esquecer dele. E aí a empresa pré-design chegou e colocou as sapatas. Depois ele compactou aquela terra, preparando para receber as colunas que chegarão daqui a mais ou menos 10 dias, aproximadamente 15 dias. Não pode se colocar, construir nada que não esteja firmado em uma base, um alicerce, um fundamento, porque vai ruir. E tem muitos crentes construindo a sua vida espiritual nas areias, na praia, no Jenipabu, nas dunas. Tem muito crente assim. Não lê a Bíblia, não vem à igreja, vem a reboque, empurrado e emburrado. Porque quer que o filho ou a filha sejam crentes. Ele não. Olha, meu filho, vá. Ele vem a pulso. Vem reclamando da mulher. Geralmente é o homem que faz isso. Geralmente é homem. E não aguenta a igreja. Não aguenta a Bíblia, não aguenta estudar, não aguenta ler a Bíblia, e fica ali doido que acabe aquele negócio. Porque ele tem uma intenção que a filha ou o filho sejam bons crentes. Ele não, mas quer que o filho seja. Dificilmente vai ser fácil para esse garoto, porque ele vai olhar para você e não vai ver modelo, exemplo nenhum de alicerce. Então, moças, mulheres, moças solteiras, você vai escolher um homem para casar, não escolha pela beleza. Minha mãe dizia que gaiola bonita não dá comida a passarinho. Tem moça que procura uma gaiola bonita, mas depois que não chega lá dentro, não tem alimento. Eu não falo alimento, eu falo alimento espiritual. Mas pastor, ele é tão bonitinho, corpo bonito. Eu digo, eu sei disso. Mas esse rapaz, você vai casar com isso aí? Ah, é bom demais. Mesma coisa um rapaz que cai na besteira de escolher uma moça pela beleza. Pode até ter as duas coisas juntas, né? Beleza física e beleza espiritual. Então, saiu no lucro. No lucro, né? Mas nem sempre é assim. Mamãe dizia assim que quem ama o feio, bonito lhe parece. É verdade isso ou não é? Mas não existe ninguém feio, não. Existe desarrumado. Eu não considero ninguém feio. Nem meninas, nem mulheres feias. Eu não acho a criação de Deus feia. Eu não consigo achar um homem feio, nem a mulher feia. Agora, desmantelado, desarrumado, eu já vi muitos. Ou acaba desarrumado, ou acaba desmantelado, né? Mas não é feio, não.
Vocês já viram na TV aquelas programações de pega uma mulher que parece feia, aparentemente, aí vai dar uma geral nela, né? Aí paga-se um melhor lugar, e vai preparar aquela mulher, massagem, maquiagem e tal. O antes e o depois. Você não acredita que aquela mulher era aquela outra mulher. É a mesma. O que mudou? Arrumação, preparo. Então, Deus, quando fez o homem e a mulher, não criou ninguém feio, não. É o pecado que torna o homem feio, o descuidado na vida que torna o homem feio, e que o descuidado com a vida espiritual que torna o casamento feio, o homem feio espiritualmente falando. E incrível que pareça, o pecado é tão desgraçado, que a pessoa fica feia mesmo, de aparência, embora seja bonita. Você já viu pessoas que estão vivendo em pecado? O rosto dele é diferente. É incrível isso? É. Por mais que ele se arrume, por mais que ela coloque maquiagem, por mais que esteja fisicamente bonita ou bonito, lindos, a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, por mais maquiada que seja aquela mulher, ou bem visual esteja aquele homem com um bom visual, o rosto dele não está bonito. Porque o coração dele não dá forma ao rosto. Onde é que está isso? Nas Escrituras. O coração alegre dá forma ao rosto. Mas como é que alguém pode estar alegre vivendo em pecado? Não está. Ele é um cínico, sorrindo cinicamente. Ele sorri dá gargalhadas. Mas ele é uma pessoa feliz. Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto ele faz prosperará. Então não tem ninguém bonito fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem um poder tão grande que faz o homem e a mulher ficarem mais bonitos do que pensam. Agora, um crente em pecado, ele se esconde. Um crente em pecado, ele é cabisbaixo. Agora, eu não estou dizendo aqui que se você anda assim, você está em pecado. Não estou dizendo isso. Mas, naturalmente, quem já viveu em prática de pecado sabe o que eu estou dizendo. Porque eu já vivi. Não tinha alegria. Eu era um cínico na igreja. Eu era cínico. Eu andava de Bíblia. Eu ia à igreja. Eu não faltava escola dominical. Eu não faltava culto à noite. Eu ia até a culto de oração. Cínico. Andava com a Bíblia aqui, mas não lia a Bíblia. Ia à igreja, mas não orava. Eu era cínico. Eu falei na sala de novos agora que a ceia do Senhor, para mim, era o pior dia do mês. Era o domingo da ceia do Senhor. O que é que eu fazia? Eu faltava a ceia do Senhor. Ou ficava lá atrás da igreja, já contei isso aqui, só para encerrar com esse tema. Eu ficava no último lugar da igreja, o último banco. A porta da igreja abria e fechava assim, eu pegava a porta, puxava para ficar escondido atrás da porta. Para que na hora que os irmãos fossem servir a ceia, ele não me visse, que eu estava ali caladinho, cabeça baixa, feio. Feio. Todo mês era isso. Então eu mudei a estratégia para não ser descoberto. Quando tinha ceia, eu ia para o banheiro, na hora que ia, vamos chamar o pastor para a hora da ceia. Eu saía da igreja e vou ao banheiro. Não voltava mais. Eu me trancava no banheiro e ficava escaladinho assim, escutando pão da vida. E eu ali. Eu não queria resolver a minha vida com o Senhor. Queria continuar pecando contra Deus. No mundo, eu era aquele crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Mas ninguém sabia, o pastor não sabia, a igreja não sabia, mas Deus sabia. Na igreja, eu era um santo, ninguém sabia, eu era um pecador cínico. Eu era jovem, eu tinha por volta de 18, 19 anos, nessa época, né? Então,
eu me escondia. Aí eu criei outra estratégia para ninguém descobrir, que era nem ficar atrás da porta, nem ficar escondido no banheiro, mas sair, perder o culto da ceia. Eu sabia que era o dia. Quando era o culto de ceia, eu fugia daquele culto. Acontecia que, coincidentemente, quando eu chegava na outra igreja batista, eu queria que ia lá, ceia do Senhor. Eu disse, não acredito não. Hoje é ceia também aqui, e agora? Eu já ficava preso, com vergonha, porque os irmãos me conheciam, disse, se eu sair daqui, por que saiu na hora da ceia? E o que é que eu faço? Ficava de agonia, sem saber o que fazer, achava um jeito, olha, eu vou rapidinho aqui, já venho, fugia da ceia. Porque ao invés de eu resolver a minha vida com Cristo, eu preferia fugir da comunhão com Cristo e com a igreja. Porque se eu quebro a minha comunhão com Cristo, eu quebro minha comunhão com a igreja também. E eu não podia participar da ceia para não ser condenado com o mundo, ou seja, para não pagar o preço, não de condenação eterna, mas de como parecido, mas não eternamente, ser disciplinado, porque o mundo é disciplinado e vai para o inferno. O crente, quando é disciplinado, vai para o céu envergonhado. Acontecia que eu disse, não dá mais para continuar assim, e vou acabar com isso. Foi quando eu logo abandonei o pecado, não estava mais pecando, havia falado com o Senhor, mas não confessado, mas abandonei meu pecado, tal, deixei aquela vida dali e continuei na igreja ainda naqueles dias, mas sem tratar com Jesus, porque eu estava envergonhado. Acontece que eu comecei a namorar com Lúcia, e ela era uma crente fiel, e eu um cínico, porque até então eu não havia resolvido com Deus totalmente, eu estava ainda numa pendência. Aí logo, poucos dias depois, aconteceu um acampamento de carnaval no Paraíso, e eu disse, Lúcia, vamos ao acampamento, eu vou também e tal. Eu vou também. Então, muitos jovens, mais de 100 jovens, 150, não sei, e eu disse, neste acampamento eu vou resolver minha vida com Deus. Neste acampamento eu vou resolver minha vida com Deus aqui. Então eu fui. Quando na primeira noite, era uma segunda-feira, eu estava ali certo que o culto havia acabado, começamos um momento de jogos e brincadeiras, chamado social naquela época, né, Gleuda? Social, quem daquela época era social. Então eu saí daquele lugar, daquele ambiente, e fui para um lugar bem escuro, debaixo de muitas mangueiras, afastado do pessoal, quase 100 metros. Então ninguém podia me ver, mas eu podia ver todo mundo. Porque eu estava onde? No escuro, nas trevas duas vezes, no pecado, nas trevas do pecado, não tinha resolvido com Deus, e nas trevas, no escuro. Mas ali eu comecei a orar a Deus, pedir perdão ao Senhor, confessar meus pecados ao Senhor. Só que naquela hora que eu estava arrependido e confessando ao Senhor, eu não me controlava de chorar. Eu comecei a chorar pelo meu pecado, longe de Deus, né, da comunhão com Deus, e arrependido. E só que eu achava que todo mundo estava me vendo. Ninguém estava me vendo. Só que eu chorava copiosamente, pedindo perdão a Deus, porque eu não devia estar longe do Senhor. E daí, depois que eu tratei com o Senhor, minha vida mudou de lá para cá. Graças a Deus. Eu pedi perdão ao Senhor. Depois eu confessei a Lúcia. Ela não sabia que eu estava assim, que era o início do namoro. No início do namoro, eu disse, Lúcia, eu saí daqui, e ela me procurou, cadê Valmir? Me abandonou? Na verdade, eu deixei Lúcia, eu vou aqui, e não voltei mais, porque eu tinha que tratar com Deus. Eu tratei com Deus, voltei, Lúcia, depois eu explico a você a minha demora. O que aconteceu? Você demorou a chegar por aqui? Não, eu fui resolver umas coisas com Deus ali. Mas eu lhe explico. Acabou o acampamento, depois eu confessei tudo a ela, e ali, mais uma vez, eu chorei, e ela chorou. Ela não sabia de nada. E nós ali continuamos a nossa vida, 2 anos de namoro, mais 1 ano de noivado e casamento. Estamos casados há 34 anos e 37 anos convivendo desde o namoro. Porque nós decidimos edificar a nossa vida pessoal sobre a rocha, o nosso casamento sobre a rocha e viver para o Senhor. Embora que o filho, a filha, os filhos não queiram seguir ao Senhor quando jovens.
Porque a escolha de firmar a vida sobre a rocha é de cada um, é individual. Então, se o maridão não quer nada com Cristo, viva você com Cristo. Continue casado se a esposa não quer. Mas não fique acompanhando o marido ou a mulher sem Cristo, não, porque você vai tombar todo mundo. Se ele já tombou, você pode permanecer firme. Não precisa tombar, porque grande será a ruína da sua vida. Então, queridos, para terminar essa noite, eu espero que você possa, daqui para frente, ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, não alguém do sexo masculino ou feminino, mas um homem que decidiu aqui, ou antes daqui, ou firmou melhor agora, a tomar uma decisão de ser um crente de verdade, não um crente mais ou menos, não um crente que vem se alguém me levar, não alguém que vem virar a igreja se tiver num dia legal. Hoje eu estou chateado, chateada. Me lembro de uma irmã Maria Zeferina, era uma senhora de idade, não tinha carro, morava num morro, vinha a pé, morava numa casa de barro, chão batido. Vendia querosene e carvão em casa para viver. Criava um netinho. E essa senhora, todos os domingos, pela manhã e à noite, descia e subia aquele morro. Era uma senhora de idade. Ela vinha caminhando e era longe, porque eu visitava aquela senhora. Quando eu ia na casa dela, ela dizia: senta aí, irmão Valmir. Eu sentava no sofá. Quando eu sentava, a poeira subia, porque era chão de barro, batido. Era uma mulher, casa de barro. Tudo de barro. Ali tinha um fogão a lenha, um botijão de querosene para vender, para acender a lamparina na vizinhança, que era uma área muito pobre do bairro que eu morei. Hoje está diferente, né? Mas aquela mulher conversava comigo com tanta alegria. E quando era quarta-feira, aquela mulher descia o morro e ia ao culto de oração. Depois subia. E pensa que era perto? Ah, não era perto coisa nenhuma. Era longe mesmo. E quando era domingo pela manhã, 6 de manhã, aquela mulher estava lá às 8 da manhã para limpar a igreja, porque fez o papel de zeladora, porque a igreja ajudava, porque ela não tinha condições, e ela fazia como podia, ninguém reclamava, porque era uma senhora de idade, mas fazia o melhor. E quando era a tarde, fim de tarde do domingo, ela voltava novamente mais cedo para arrumar para o culto à noite, e a igreja pagava ela, não era um salário, porque era também a igreja simples, dava uma boa ajuda para ela. Ela morreu servindo ao Senhor. Agora, eu não entendo, eu não consigo entender um crente ficar em casa. Eu queria entender essa cabeça, porque eu não consigo entender. Eu não estou falando que fique em casa por doença, por viagem, ou por alguma coisa que impediu, mas por opção, eu não entendo. Eu queria entender o que passa nessa cabeça, porque eu não consigo. Até hoje, ninguém me revelou esse segredo. Porque se for um negócio tão bom, eu vou ficar em casa também. Porque deve ser muito bom esse negócio. Cadê o pastor? Está em casa. Ele vem não para o culto? Não, irmão. Quem vai pregar é Edson. Eu vou ficar em casa porque eu descobri que ficar em casa é melhor do que estar no culto. É isso? É assim? Isso é viver como cínico na igreja. Isso é um crente cínico, porque eu já fui cínico. Só que eu era um cínico que enganava todo mundo. Eu ia à igreja. Eu não ficava em casa. Eu ia à igreja para não ser condenado por ninguém. Mas o Senhor já estava ali me disciplinando. Mas tem crente que tem um negócio, uma inquietação. Parece que é alguns chamam de faniquito. Eu nunca soube o que é isso. Faniquito, deixa de faniquito, o que é isso? Não sei. É uma agonia que fica em casa por opção. Por opção. Como é que você quer que quando a chuva chegar, quando a chuva cair, a água subir,
e os ventos baterem contra a sua vida, a tristeza, a ansiedade, a doença, o câncer, bater na sua porta, na sua casa, na sua vida, você vai permanecer de pé ou vai ruir também? Porque a chuva pode nunca derrubar a sua casa, mas a doença pode derrubar. O desemprego pode derrubar. O pecado pode derrubar. A mentira pode derrubar. A preguiça pode derrubar. E será grande a ruína. Por que que nós temos hoje uma grande quantidade de crentes fora da igreja? Porque a casa caiu. A casa espiritual ruiu, caiu. Conheço crentes que dizem assim: eu sou desigrejado. Eu não faço parte de igreja mais nenhuma. Eu sou um crente em casa. Você não é. E se for, vai ser disciplinado. Guarde só. Se for, Deus vai cuidar de você. É só uma questão de tempo. Se não te levar primeiro. Eu acabo de estar me agorando. Quem diz é a Bíblia, não sou eu. Pergunta ao Senhor. Não faz sentido, crente. Não faz sentido. A igreja funciona. E o crente em casa, né? Eu vou assistir pelo canal do YouTube. Está doente? Assista, é para isso que serve o canal. Está viajando? É para isso que serve o canal. Mas para opcionalmente ficar em casa, tomando café, perna para cima, sem camisa, relaxadamente. Eita, que pastor está demorando hoje. Reclamando de tudo. O grupo de louvor, menino, o grupo de louvor hoje cantou ruim demais. Aí como dirigente, hoje foi tudo ruim, bom é ele, né? Tudo está ruim, bom é ele. Não, gente. É o crente que já está ruindo, casa rachada, sem alicerce. É hora de começar a alicerçar a sua vida, a minha vida cada vez mais. E você não pense que você alicerça a sua casa uma vez só. O alicerce cristão é colocado todos os dias, diariamente. Não é uma vez só na vida, não. Não, já estou com a sapata nova aqui, viu, Edson? Pode botar, vai ruir do outro jeito. O alicerce do crente é compactado todos os dias. É firmado todos os dias. É na palavra, é na oração, é no jejum, é na firmeza. Se não quiser que a sua vida vá cair, e vai cair. Não é que eu queira que vai cair, é bíblico, vai cair, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Seu casamento vai enfraquecer, sua mulher não vai aguentar mais, você nem você ela. Os filhos vão notar também que você é um crente que não vale nada. Não vale nada. Eu não quero ser um crente igual a meu pai. Já ouviu isso de criança? Eu não quero ser um crente igual a meu pai. Sério, não? É um crente que não tem valor nem para o filho. Imagine para a mulher, né, que sabe de tudo mais. Gente, vamos levar a vida a sério. Vamos firmar a nossa vida sobre a rocha. Vamos acabar com esse negócio de brincar de igreja, brincar de ser crente. Amém? Vamos firmar nossa vida sobre a rocha? Se você precisa orar assim, ore agora. E acabe com essa brincadeira gospel agora. Senhor Deus, a nossa gratidão por essa noite. E eu rogo a Deus que esta palavra possa alcançar o meu coração e o coração de todos os presentes. E que assim possamos, firmados em Tua palavra, caminhar. E a nossa casa, quando a doença chegar, o desemprego, a dor, a inquietação ou o abandono, a nossa casa não vai ruir. Porque nós estamos firmados sobre a rocha da Tua palavra e sobre a rocha que é Cristo Jesus. Assim eu oro, pedindo que o Senhor, poderosa e especialmente, haja em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos com a oração final, lembrar só dos nossos informes rápidos. Quarta-feira, oração. Os irmãos já sabem. Sábado, temos jovens. Domingo, escola dominical, 5 da tarde e 18h30, para você vir. No dia 10, nós antecipamos, fizemos umas mudanças no calendário para o dia 10, necessariamente
fazermos o rápido, breve intervalo, recesso do OANS, mas é breve. Não é um mês de férias, não. É breve isso. Porque nós começamos atrasados, tá? E ainda, eu falei com a Lúcia para no dia dos casais, dia 17, não suspender o OANS. A gente vai fazer tudo aqui para acontecer ao mesmo tempo. Porque eles não podem ser penalizados porque nós queremos fazer uma festa aqui. Vamos alterar, fazer algumas modificações, fazer um jeito, vai ter um jeito, mas eles não vão sofrer por isso. Só se for um caso extremo. Teremos o bazar no dia 10, está previsto um bazar, cadê Miriam? Dia 10, um bazar pela manhã até 1 da tarde, porque vai ter o ANSI, depois é outra programação qualquer. Não tem mais, né? Só o ANSI. E só os jovens, né? E nós estamos também convidando você a guardar em casa latas de alumínio, aquelas latinhas de refrigerantes. Você amassa e não traga agora não. Acumula um sacão lá por enquanto. Vai aguardando. Bem amarradinho, né? Para não dar barata nem bicho. E também aqueles frascos de desodorante spray, que é alumínio. Guarda aquilo ali, não joga fora. Bota num saco, bem guardadinho ali debaixo da cama e tal. Não vai se perder, né? Aí nós vamos marcar um dia para você trazer. Também, a Marquinhos descobriu que tem um homem que compra garrafa PET em boas condições, inteira. Acho que é para vassoura, talvez, não sei, para fazer vassoura, né? Ele compra lá inteirinha de 12 litros. Ele paga 15 centavos por cada garrafa PET. Todo mundo joga a garrafa PET fora, né? Quem toma refrigerante, né? Ou até na escola, no trabalho, guarda ali, bota, traz. Não amassa, não. Não amassa a garrafa, não, porque ele não vai comprar garrafa amassada. Porque é para tirar o fio de plástico para fazer vassoura. Se você amassar, ele fala, não compro ferro velho, não, eu compro garrafa PET. Tem um propósito, tá bom? Alguma dúvida? Any questions? Uhum. E também comece a trazer, a partir de quarta-feira, as coisas para o bazar, tá joia? Traga aí, você pode trazer geladeira, fogão, cama, guarda-roupa. Eu vendo tudo que está aqui, eu vendo. Eu vendo tudo. Não é seu, você não doou, eu vendo. Tá bom, queridos? Vamos orar? Vamos colocar de pé, igreja. Mais uma vez, concluir aqui o nosso culto. Vamos terminar assim com a oração. Que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha, né? Enquanto nós estamos orando, ele vai aí tocando essa canção sobre a família edificada sobre a rocha. Você vai orando e perguntando ao Senhor como é que está a sua vida. Se a sua casa, se a sua vida, primeiramente, é uma casa de bênção. Se não, pode ser hoje, pode ser agora. Entrega a tua vida a Jesus, confessa Jesus como Salvador, ou se reconcilia com o Senhor hoje. Toma uma decisão. E depois conversa com alguém da igreja, compartilha qual a sua decisão em Cristo Jesus. Comigo ou com alguém. Senhor Deus, queremos concluir essa noite aqui, esse momento aqui, com a nossa gratidão ao Senhor. E rogar que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa. E que a vida de cada um aqui seja como uma casa de bênção. E que a família também seja abençoada. E rogo a Deus que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, sejam, ó Deus, com a Tua igreja aqui presente, Tua igreja em casa, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e cumprimente seu irmão. Até o próximo encontro.